Olá pessoal, eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Trading e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Coreaço Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, @azalatosampa e @guilherme.durão. Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na 4ª temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento. E ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa 4ª temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, descongelando a janta, triste com o trânsito da cidade, usando o chat GPT para corrigir seus relatórios, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 146 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 11º da 4ª temporada. O podcast que é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelos nossos queridos e as nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se. E falando em apoios financeiros, com muita honra e alegria, eu anuncio que nós recebemos essa semana mais um apoio financeiro de um amigo ouvinte aqui do podcast, lá na nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Foi o Rodrigo Gaudili. Rodrigo, muito obrigado pela ajuda e pela consideração. Se você também quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se/ecdambiental e siga as instruções. São simples. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também, isso é muito legal, com 2 patrocinadores ouro, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Estou fazendo introduções aqui mais curtas, então vou fazer somente anúncios muito rápidos e fazer o agradecimento geral aos meus queridos e às minhas queridas apoiadores financeiros no Apoia-se, sem citá-los nominalmente um por um, como eu fazia antigamente. Isso não diminui a minha gratidão a eles, muito ao contrário, sei que eles não têm esse tipo de vaidade e querem legitimamente contribuir com toda a nossa comum unidade do GAC. Anuncio aqui rapidamente que temos 2 cursos da parceria Senac e AESAS com inscrições abertas hoje. Um deles é um curso de contaminantes emergentes. Um dos contaminantes emergentes são os PFAS, que a gente trata nesse episódio aqui. Esse curso de contaminantes emergentes é de 24 horas, online ao vivo, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia, a partir de 10 de abril. O outro curso será de gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos, os famosos postos de combustíveis. Esse curso eu tenho a honra de coordenar um time de feras. Será também online e também ao vivo, das 8 ao meio-dia, só que com 40 horas de duração. Vai ser às terças e quintas a partir do dia 4 de abril. Quem tiver interesse em um curso ou em outro, entre no site da AESAS, aesas.com.br. Bom, pessoal, no episódio de hoje eu converso com um grande amigo, o William Takia. Só que não será uma entrevista comum, será uma conversa técnica, em que ele vai nos ministrar uma belíssima aula sobre um tema muito relevante dentro do GAC nesse momento, os PFAS. Com certeza vocês vão gostar muito. Então, chega de conversa e vamos lá. Fiquem agora com as palavras de William Takia. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre e, na verdade, esse episódio seria um episódio técnico, onde eu falaria sobre um tema, dando uma explanação, minhas opiniões e tal. Mas eu resolvi, ao invés de eu fazer o episódio técnico, chamar alguém que sabe bem mais do que eu para fazer esse episódio técnico e, ao mesmo tempo, então, uma conversa, uma entrevista e
e a gente vai falar sobre um tema específico que são os PFAS. Eu estou aqui com o Willen Takia. Willen, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de novo aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. É sempre um prazer estar aqui e fico muito feliz pelo convite. E sobre a questão aí de ser um especialista de PFAS, eu sou, na verdade, um grande aprendiz aí. Tenho certeza que você também sabe muito e o importante de tudo, acho que nós dois somos curiosos e temos interesse no assunto aí. Sim, é isso aí. Bom, para quem quiser conhecer melhor o histórico do Willen, aqui ele teve aqui no episódio 27, onde ele contou a história dele, a carreira e tal. E ele teve aqui no episódio 59, onde a gente debateu sobre a saúde mental no GAC. Então esses dois episódios falam melhor sobre ele, né? E esse episódio aqui ele vai basicamente contar pra gente algumas histórias sobre os PFAS. Mas antes dos PFAS, Willen, quando você esteve aqui com a gente, você estava trabalhando na Arcadis, né? Numa posição de coordenar projetos, de estar presente em vários projetos, tocar o dia a dia da consultoria e tal. E recentemente, assim, do meio do ano de 2022 para cá, você mudou de lado do balcão, né? Então hoje você trabalha com um responsável legal contratando consultorias. Então conta como foi essa mudança aí, por que você mudou e como é a vida do outro lado do balcão. Realmente foi isso aí. Trabalhar do outro lado do balcão foi algo que eu sempre tive uma curiosidade. Antes de fazer as pós de GAC e remediação, eu tinha feito um MBA na Poli, né, sobre gestão ambiental e tudo mais, né, e na época eu lembro de trabalhador mesmo, lá da ponta do GAC, né, um tema que a gente conversa muito, estava um pouco desiludido da área e tinha muito essa vontade, né, fiz muito networking, né, naquela época. Mas enfim, o tempo passou, né, não veio essa oportunidade na época, e aí fazendo a pós do Senac, né, de GAC, de remediação, eu vi que eu realmente gostava muito, sabe? Então, me aprofundei muito, estudei muito no tema, né, progredi muito na consultoria e nas empresas que eu trabalhava, e aí apareceu essa oportunidade agora como responsável legal, né? Acho que não tem problema, eu trabalho na Braskem, então a Braskem é uma indústria petroquímica, né? E como uma indústria petroquímica, né, ela tem responsabilidades ambientais a lidar. Então, não só eu, mas tenho outros colegas aí que tratam das questões ambientais e realmente é uma questão de prioridade para a companhia. Hoje, eu cuido de mais do que GAC, né? Aqui em Alagoas, que também é uma questão muito legal ter mudado para o Nordeste e tudo mais, e outros temas de monitoramento de águas, né? Então, estar do outro lado é muito bom, ainda mais numa empresa como a Braskem. E aí eu explico assim, né? A gente tem uma cultura de pleno empresariamento, né? O que significa que é você realmente ser o protagonista, né, das coisas que você toca, né? Então, hoje eu tenho a confiança da liderança da empresa para tocar os processos que eu sou responsável de uma maneira assim, bem autônoma também responsável. Então, eu estou bem feliz assim, né, por estar do outro lado, conduzir os projetos da maneira que eu entendo que é adequada, né, dentro da legislação e também dentro do melhor que a gente tem aí, que eu conheço. Então, a rotina é muito diferente da consultoria, né? Hoje eu tenho um horário já bem definido assim, né? Então, como eu trabalho presencial, eu vou num horário, né? Como tem o transporte da empresa, eu vou num horário, volto no horário, né? Obviamente, se tiver que estender ou fazer alguma coisa a mais, não tem problema. Mas assim, eu sinto que eu consegui conciliar muito melhor a minha vida pessoal e do trabalho, Que né? legal. Então, hoje o meu papel, além de pensar nesses temas aí, né? Eu acabo contratando aí os responsáveis técnicos também e acompanhando para que eles façam as entregas aí, né, de maneira adequada e da maneira que a gente pensa ser o melhor, né? Então acho que é isso. Um dos pontos principais também da minha mudança é que vim para o Nordeste, né? Sim. Então, Qualidade de vida é um pouco diferente, né? Com certeza. muito diferente. Então hoje aqui o sol nasce 10 para 5, já tá claro. Eu consigo acordar cedo, eu consigo ir na academia, né? Vou para o trabalho 7 horas da manhã, chego aqui, né, no final da tarde, mas, cara, a vida veio para mim assim mais próxima à praia, consigo passear mais próximo aqui,
não tem aquela loucura de grandes centros Sim. urbanos. Tá sendo muito bom, assim, conhecendo gente nova também em vários lugares, então é uma oportunidade bem legal. Pô, que legal. Então você recomenda para quem tiver essa oportunidade que é uma boa. Olha, eu recomendo a todos que experimentem uma mudança de rumos aí na É. carreira, assim. Se não for para dar certo, né, pelo menos você tentou, e eu acho que foi uma dúvida que eu tinha muito, assim, sabe? Gostava muito do que eu fazia, né? Uhum. Então, gostava dos meus projetos, estava com uma vida lá bem estabelecida em São Paulo, né? Santo André, onde eu morava, muito bem com os colegas, com a equipe, liderança, com os projetos que eu gostava muito, né? Cara, fiquei muito na dúvida de ir ou não, né? Mas eu acho que eu me arrependeria se eu não fosse. Então, pelo sim ou pelo não, eu resolvi aí Tá e, certo. e com tudo, né? Conversei com muitas pessoas sobre isso, né? Acho que conversei até com você, Marcão, e Sim. no fim tomei a minha decisão e não podia estar mais feliz aí com a decisão também. Que bom. Ainda bem, porque se eu dei a opinião para você mudar e tivesse sido ruim, eu ia ficar meio assim, mas tá tudo certo, então isso tá bom. Tá tudo certo, graças a Deus. Bom, William, vamos começar com os PFAS. Para começar, o que são PFAS? Não, antes disso aí, é PFAS ou PIFAS? Tem gente que fala PIFAS, tem gente que fala PFAS. Como é que você acha que é o melhor aí para a gente falar aqui no Brasil? E o que é esse negócio aí? Olha, o melhor eu não sei. Eu geralmente falo PFAS. Hum, Tem gente que fala PFAS, hum, né? PFAS. Eu particularmente me acostumei com PFAS, né? Então, acho que independente do jeito que fala, eu falar PFAS, PFAS ou PFAS, acho que em qualquer língua vai ser universal aí o entendimento, viu? certo. E o que é isso aí? É um poli ou perfluoralquil sulfonado, né? Que diabo é isso aí? Os PFAS aí são compostos per e polifluor, né? Alquilados, e aí eles estão ligados aí a um grupo funcional, que pode ser os perfluorados, né? Ou um sulfonado ou um carboxílico, né? E dentro desses grupos aí, basicamente, a gente tem os precursores, que são os polifluorados, né? Cadeias mais longas, enfim, tem uma série de divisões aí que são possíveis. Mas basicamente, se você for olhar um PFAS, ele tem a seguinte característica, né? Ele tem aí ligações de carbono e flúor, né? Então, essa é a principal característica. E ele tem que ter aí uma cadeia de ligações carbono-flúor, né? E os carbonos todos preenchidos por flúor, né? Então, carbono, flúor ligado com outro carbono e flúor e assim vai sucessivamente. Então, os PFAS aí, a gente ainda conhece muito pouco sobre eles, né? Uhum. Existem milhares de compostos, né, fluorados, e o que se conhece são poucos polifluorados e perfluorados. E o que a gente tem hoje ainda, né, e ainda mais que a gente conhece toxicologia e Isso. que tem, né, os legacy PFAS, ou seja, aqueles que eu tenho thresholds, valores orientadores, são muito menores. Em geral, são perfluorados e alguns polifluorados. Então, é tudo muito novo, com pouca informação, e é algo que você deve estar atento, né? Eu, principalmente como agora alguém que toca os processos, né? Então, o responsável legal, fico muito antenado para ver aí as FISPs dos produtos químicos que entram nos processos, né? É, Então, não lido diretamente com plantas, mas tem vários processos e a gente acaba usando uma diversidade de produtos químicos, né? E se ele tem uma questão de ser um composto fluorado, é algo que se deve atenar. já Então, presta atenção pode mais. ser que ele não tenha um perfluorado, né, que está, por exemplo, na Convenção de Estocolmo, ou um Uhum. Legacy, né, um que esteja, né, por exemplo, na EPA. Mas se ele tem um composto fluorado, ele pode vir a ser um composto que tenha toxicidade e que seja futuramente algum composto que vá estar dentro desses que estão sendo avaliados no mundo, né? Então, isso é muito importante. E principalmente, né, os compostos polifluorados, no final, né, eles são altamente estáveis, mas no final, com grandes processos aí, no final, degradação e tudo mais, Uhum. eles podem se tornar perfluorados.
né? E esses de cadeias maiores podem se tornar, por algum processo, esses PFAS que são regulados aí. Então, não se sabe muito bem ainda como funcionam esses mecanismos, né, de Sim. degradação, mas se sabe que isso pode acontecer. Então, é algo assim que a ciência ainda tem muito a evoluir. Né? Mas assim, PFAS, só para ter uma ideia, né, essa ligação carbono e flúor ela é covalente polar, então acho que o Aham. Marcão falou nisso num podcast aí, um episódio passado da química, como a Sim. química é importante, né? Então é uma ligação extremamente forte. Ela é a ligação, acho que é a quarta ligação mais forte, né? Então, ela é muito difícil de ser quebrada, né? Então, na verdade, quando você tem um composto fluorado, basicamente ele vai quebrar no pedaço que não é a ligação carbono e flúor. Uhum. Então, por exemplo, na questão lá dos sulfonados, ele vai quebrar ali na função do sulfonado, carboxílico, que é mais fácil. Ou os PFAS da nova geração, né? O Adona o Genex, que tem um grupo éster, que na verdade é um oxigênio no meio dessa ligação de carbono e flúor. Daí ele E quebra aí, ali no meio. quando quebra ali e forma, na verdade, um perfluorado de cadeia menor. Uhum. No caso, um de dois carbonos, três carbonos, né? E se a gente for olhar nos legacy PFAS lá, na verdade, a gente começa a avaliar dos PFBs, PFBA, né? Que é o de 4, né? O Sim. boot. Então, MET próprio boot, Sim. 4 carbonos. Então, ainda pouco se sabe, né? Sobre essas questões e o que se tem hoje é pouca informação, né? E ainda muitas dúvidas para serem gerenciadas. Eletronegatividade, né, do flúor, né, é o elemento com maior eletronegatividade, então isso gera, né, a estabilidade aí na ligação, quando ele faz uma ligação, né. Sim, ele é até também uma coisa muito interessante que a molécula de flúor ela é pequenininha também. Então, isso ainda mais ajuda, né, essa questão da eletronegatividade com carbono. Assim, não sou químico, né, não sou especialista, mas sei que isso aí é um fator fundamental aí tanto para as questões, né, de degradação, gerenciamento de áreas contaminadas, quanto para as propriedades que são benéficas dele, Sim, né? que ele foi feito para Então, isso, né, justamente para ser estável, né. foi um cara justamente para ser estável, resistente à radiação, a altas Calor, né, isso. temperaturas, calor, né, a biodegradação. Né? A boa notícia é que existem estudos que demonstram que existe uma viabilidade, uma via de degradação biótica também, né? Uhum. Mas assim, no geral, eles não são. São extremamente estáveis e foram utilizados para isso. Acho que aí vem um pouquinho porque você me chamou na apresentação da ESAS, né? Sim. Eu mostrei outros usos dos PFAS, além daqueles mais conhecidos, né? Então, a gente conhece muitos casos aí por causa dos AFFF, né? Então, das espumas de combate a incêndio de classe B, né? Dos líquidos inflamáveis e de álcool resistentes. Mas existem vários outros usos que eles são utilizados e muitas vezes não entram no nosso modelo conceitual, né? Sim. É lógico que as espumas acho que são os principais mesmo fontes de contaminação para PFAS, afinal você pega aquilo lá, dilui, né, joga numa região que está tendo incêndio, hidrocarboneto, que não tem um gerenciamento de efluentes e acaba escorrendo para várias áreas permeáveis, né, ou acaba num corpo d'água. Então, realmente, esse modelo conceitual é o mais bem estabelecido e mais bem estudado, mas existem vários outros, né? Então, só um outro, rapidamente, né? Se a gente pegar a Convenção de Estocolmo, Uhum. ela, e até a sua atualização, ela fala do PFOS, né? Sim. PFOS, então do sulfonado de 8 carbonos, né? E a questão dele ser aí um químico que está lá no anexo B, ou seja, daquele que tem uso permitido para alguns casos, né? E que também entende-se que a produção deve ser cessada. Né? Então, aí os países signatários, teoricamente, não Tem que devem parar. utilizar, com exceção de alguns usos. E aí, essa exceção dos usos são alguns usos problemáticos. Né? Então, dois usos fundamentais são espumas de combate a incêndio, Uhum. mas que hoje já tem alguns substitutos, como as espumas com carbonos 6, 4 e até as livres de flúor, né? Enfim, tem uns probleminhas com isso. E também a sulfuramida, né? Que é um combate a pragas aí importante, Sim. muito utilizado aí. Também o modelo conceitual é basicamente você vai jogar isso, lixivia e tem aí os problemas relacionados a isso, né?
Então, Então, o PFOS, né, o uso permitido dele é nesse pesticida sulfonado, é isso. isso? Isso, ele na verdade ele é um combate formigas aí. É. Ele é um dos usos permitidos é ele do anexo B. E a revisão agora da Convenção de Estocolmo, se não me engano, o PFHX, né, ou PFHX, Uhum. né, S, que é o sulfonado também, vai entrar nisso, que é justamente um dos substitutos do PFOS ou PFOS, né? Então, ao invés de 8 carbonos, você vai para 6. Sim. Teoricamente, você diminui a toxicidade, aumenta a mobilidade, né, dele, enfim, ele consegue ser excretado mais facilmente dos organismos, etc. Mas também ele tem seus problemas aí. Né? A ideia é substituir cada vez por carbonos, por pifás de carbonos menores. Mas aí, a gente ainda não tem informações toxicológicas para todos eles, né? Então, ainda assim é complicado, né? E ainda mais, a gente não consegue fazer essas transições tão simplesmente, porque Uhum. não basta só a questão ambiental. A gente tem a questão de segurança, né? ABNTs específicas para as espumas. Então, a questão das espumas, né? A questão de segurança não acompanhou a questão ambiental. Então, a gente tem um nível diferente. Então, Sim. provavelmente lá e aí eu não sou um conhecedor profundo, né, das questões dessas ABNTs de espumas, enfim, especificações técnicas, mas ela não ainda tem permissão, por exemplo, para espumas livres de flúor no Brasil, sabe? Então, a gente ainda fica muito preso nas questões técnicas ainda com o uso de espumas, com 8 carbonos, 6 carbonos. Porque o cara, não, eu preciso apagar o fogo, né? O cara tá pensando em apagar o fogo, né? E não essa questão ambiental é muito mais recente do que o pensamento de quem fez a norma da BNT ali que precisava apagar o fogo, né? É duro, né? Cara, e a espuma, assim, é fantástica, né? Ela realmente, as espumas C8, C6, elas são eficazes. Sim. A partir do momento que ela entra em contato lá, né, com o material que está pegando fogo, ela cria essa camada que impede justamente o oxigênio entrar em contato. Então, se Uhum. você tira o oxigênio, extingue o fogo. É Sim, muito sim. rápido, né? Existem vários vídeos aí, se quem tiver interesse no YouTube, procurar especificações técnicas, você vai ver que as espumas realmente livres de flúor, de C4, enfim, outras, elas têm uma questão de eficácia no combate ao incêndio ainda limitada, né, Certo. e melhorando. Então, tudo isso, assim, é uma questão de melhoria e avanço, né? E aí tem toda uma questão de transição de espumas, né? Imagina que você tem estoques enormes de incêndio, de espumas de combate a Sim. incêndio aí, C8, C6. O que acontece, na verdade, hoje em dia é a revalidação dessas espumas. Na maioria das vezes você não descarta. Você faz uma análise química, vê se elas estão ainda com a propriedade valendo, e no geral estão, porque são Pois é. altamente Pois é. estáveis e funcionam, e aí sim, assim, as empresas vão continuar mantendo esses estoques, que Sim. raramente você acaba usando, a não ser Sim, sim, em sim. treinamentos, né? Sim. E aí a gente fica com esse problema, né? Então a gente tem esses estoques, não sabe como lidar, e a transição de espuma é extremamente custosa para ser eficiente, porque você vai ter que descartar tudo isso, fazer a limpeza de todos os sistemas que você já usou. É muito difícil você tirar, né, as contaminações remanescentes do Sim. sistema de combate a Pois incêndio. é, pois é. Em Toda a algumas tubulação, né? Tudo aquilo está impregnado com a substância. Exatamente, e como são valores em PPTs, né, Hum. partes por trilhões, a questão, e você está lidando ali com a espuma concentrada, né, com o líquido concentrado, Sim. é muito difícil você fazer o processo de descontaminação. Existem várias maneiras, né, Arcades tinha um processo específico e outras consultorias têm, de utilizar solventes para limpeza, né, e fazer todo esse processo de descontaminação. Mas partes chaves do sistema, como válvulas, que Uhum. são mais complexas de limpeza, era na verdade, necessária a substituição. Né? Pensa caminhões de combate a incêndio que faziam os Nossa treinamentos, Senhora. você fazia a descontaminação desses mecanismos, algo super complexo, né? E como lidar com os efluentes que são gerados com isso, Pois é. Pois é. né? Então, hoje, né, até o gerenciamento dos resíduos de PFAS é muito complexo. Hoje a gente não tem uma solução certeira, né? Um silver bullet,
tratamento eficaz? Hoje em dia tudo se concentra na seguinte forma, de ou você concentra ao máximo os PFAS, né, seja por ozofracnation, né, então você faz aí o processo de borbulhar e o PFAS pela sua questão química, né, acaba se juntando aí pela tensão superficial nas bolinhas e você consegue fazer esse fluido concentrado para depois você dar um destino, ou você usa a dissorção com carvão ou outra mídia, né, ou você pode também resinas iônicas, osmose reversa, tudo Aham. isso gera um efluente, né, um rejeito extremamente problemático. E aí esse rejeito extremamente problemático também tem um custo enorme para se tratar, né? Hoje em dia eles estão tratando aí com algumas tecnologias mais recentes aí, basicamente elétrico, né, com alta energia que faz, né, a destruição dos PFAS. A sonólise também era um tratamento promissor, e tem a incineração. E a incineração é algo extremamente complicado, né? Então você precisa de altas temperaturas e um controle também Sim, sim, das emissões, né? das emissões, porque afinal, né, o gás com flúor é extremamente tóxico e você pode gerar particulados que vão se movimentar na atmosfera, Vixe, atingir outros lugares e também causar contaminações aí. vixe. Então tem vários estudos de dispersão de plumas, Estados Unidos, Europa, Canadá, através de dispersão atmosférica. Nossa, meu Deus. Complicadíssimo, né? Da mesma forma também, né? Seus efluentes gerados numa indústria numa water treatment plant, né? Uma estação de tratamento de água, ou numa própria rede de abastecimento de água, né? Que você acaba, né, fazendo um tratamento e despejando esse efluente dentro dos padrões da legislação. No Aham. rio, você acaba criando aí plumas de contaminação com base no rio, na sua drenagem gigantescas, né? Vixe, com certeza. Eu acho que um ponto da legislação que eu acho que eu falei é que o pessoal fala, PFAS não tá, não sei o quê, mas na CONAMA 430 ela já fala, né, dos compostos que estão aí na Convenção de Estocolmo, que não pode ter Sim, sim, efluentes contendo isso. sim. Só que assim, a principal problemática de colocar não tem ou tem são os limites de quantificação, Pois né? é. Se a gente fala de PFAS, partes por trilhão, e aí você fala de, sei lá, qualquer outro composto aí, Nitrato, né? sei lá, Nitrato é. nitrato, miligramas por Isso. litro, então é complexo, né? Então, se você pegar um limite de quantificação baixo para as análises, né, e não ter um valor estabelecido, você enquadra, né? Sim, Então, é algo que a gente precisa evoluir muito aí, viu, Marcão? sim. Acabei me estendendo aí, Sim, mas não, é isso aí, tá certo, tem que tentar explicar o melhor possível. A gente tentando explicar o melhor possível, a gente deixa passar, né? verdade. Mas esses são a principal problemática, né, relacionada aos PFAS, que são as espumas de combate a incêndio, que você acabou de falar. Mas e o Teflon da panela? Que daí apareceu no filme lá, no Dark Waters, e a gente começou a, puta, vamos tirar essas panelas daqui de casa. E qual é o problema do Teflon? É tão sensível quanto das espumas? Olha, na verdade, o Tenflon da panela não é assim um problema que você vai ter, principalmente ambiental, assim, né? Pontual uma panela, né? Mas esse Teflon é um polifluorado que a princípio não é bem estável, não tem uma questão toxicológica ainda conhecida que cause mal para nós, mas com o uso, desgaste e tudo mais, né? Isso pode vir a se tornar um perfluorado. Agora imagina várias residências, né? Utilizando aí Teflon, Ou a né? fábrica, né? Certamente tem uma fábrica disso, né? Alguém Com fabricou. certeza. A fábrica, vários produtos impermeáveis, né? A questão das embalagens contendo isso, né? Essa impermeabilização, tudo isso na rede de efluente, isso tudo indo para uma destinação final, seja ela aí aterro sanitário, o que quer que seja, você acaba gerando várias fontes difusas, né, de bens de consumo, maquiagens, por exemplo, você tem até alguns tipos de EPI, máscara, próteses dentárias. Tem um artigo muito interessante que chama An Overview of the Uses of Per and Polyfluoroalkyl Substance, que é de 2020,
que demonstra, assim, mais de 200 categorias de uso Nossa Senhora. de PFAS, assim. Então, você vai ter de tudo, 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 tudo mesmo, assim. Então, você pensa assim, corda de guitarra, várias coisas assim que a gente para pensar e o autor provoca justamente isso. Será que todos esses usos são realmente necessários? Uhum. Eles podem ser substituídos ou ainda a gente não pensou nisso, né? Uhum. E eu acho que ele é extremamente importante para a gente utilizar nos nossos modelos conceituais aí, né? Sim. Então, é bem fácil de achar o artigo, ele é livre, público, e é muito bom o apêndice dele, porque ele coloca aí, inclusive, os nomes comerciais aí dos PFAS e dos produtos que estão sendo utilizados, assim. Recomendo, eu posso deixar também o link aí, Isso, faz isso, por mas favor. A gente deixa o link aqui na descrição para o pessoal. e é muito louco, assim. Então, se você parar, indústria aeroespacial, automotiva, Sofá, né? O sabe, sofá da casa é assim, né? mineração, tudo que você pensar, óleo e gás, É. têxtil, né, já, né, de madeira, Uhum. pacotes de comida, produtos de higiene pessoal, pesticida, farmacêuticos, de tudo Nossa. você vai achar aí, né? Então, é algo realmente, sabe, preocupante. Tudo que você vê uma propriedade de tratamento superficial, Uhum. né, anticorrosivo, né, que demanda assim uma resistência a altas temperaturas, pressões, muito provavelmente você vai ter a possibilidade de estar utilizando aí um PFAS, né? É. Então, esse artigo é muito legal porque ele esclarece, já coloca inclusive vários case numbers aí para você Certo, pesquisar, sabe? certo. Pô, que legal. Isso é muito importante. E aí, bom, os PFAS são, sei lá, milhares, como você falou, né? Milhares Uhum. de PFAS. E com as substâncias químicas em geral, todas elas, individualmente, têm a sua toxicidade. E desses milhares aí, quantos PFAS têm a toxicidade conhecida e que tipo de mal eles causam? Eles causam câncer ou causam problema no fígado? Como que funciona esse problema na saúde das pessoas? Tem vários estudos que dizem, né, alguns problemas aí relacionados. Acho que você citou bem o Dark Waters. Acho que é muito legal. Você vai ver vários estudos ali naquele filme mesmo, né, sendo um filme hollywoodiano, que indicam aí problemas renais, né, Uhum. problemas na questão de possibilidade de diabetes, problemas neurológicos. Ainda muito se tem a descobrir diabetes. Então, são estudos que estão evoluindo. Agora, com relação a quantidade deles que têm efeitos toxicológicos, eu não sei te dizer, viu, Marcos? São alguns e esses estudos cada dia aumentam, né? Eu sei que Certo. tem várias pesquisas aí Tá ao longe de redor ser do todos, mundo. né? Não, assim, Não, muito longe, assim, né? E a maioria que a gente se tem informação, na verdade, são perfluorados. uhum, Ou seja, é o fim da cadeia, né? Não são os polifluorados, não são aqueles que de fato são os bens de consumo, os uhum, produtos, né? Então, esse buraco pode ser mais embaixo, assim. Então, tem muito a evoluir. Países de primeiro mundo aí, né? Europa, Estados Unidos, Canadá tem investido muito aí em pesquisas toxicológicas e tentativas de remediação e de gerenciamento aí de PFAS, né? Então, se você pesquisar rapidamente aí, acho que até numa da newsletter, né, você mencionou, vira e mexe eu vou lá no meu tocador aí de podcast, é. pesquiso o PFAS, Ah, aparece um aquele lá nome, que você me sabe? mandou é bem legal, é bem Então, interessante, um o cara grupo de explicou legal. estudantes, o pessoal vai falando assim, bem do básico, legal. Se você vai, procura um artigo novo, você sempre encontra, né, Uhum, no LinkedIn. Todo dia está saindo alguma coisa. A EPA sempre está mudando alguma coisa, né? uhum, Então, é algo realmente que a gente vai ter que estar muito antenado. Então, talvez esses 4 meses que eu tô, né, 4, 5 meses que eu tô fora aí da consultoria, né, lidando diretamente com isso nos projetos, já muita coisa andou, né? sim, sim, Então, tem que continuar atento, dar uma olhada e tudo mais, mas muita coisa vai evoluindo sim. aí. A pessoa da consultoria que está no dia a dia com isso certamente tem mais informações fresquinhas, né, Willi? Com certeza, sim, tanto de precisão analítica, novas tecnologias, como amostrar, dificuldades, né? Enfim, são coisas
muito do dia a dia, assim, que a gente vai aperfeiçoando, né? Coisas básicas, né? Beleza, tô no meu primeiro projeto que eu vou fazer. No primeiro momento, você fica feliz pra caramba e É. tal, né? Agora Meu, vai. novidade, agora vai, né? Meu, e tal, mas aí tem vários detalhes que a gente não pensou, né? Sim. Então, um exemplo, água deionizada, né? Aham. Pô, como eu vou garantir que minha água é livre de PFAS? Quando eu Pois é. pego os manuais lá de fora, tá, água isenta de PFAS, mas eu nunca fiz isso, né, no regerenciamento, tem que ir atrás. Sim. O material de amostragem, Pois é, a tem que mangueira de Teflon, que é olhar a melhor mangueira que tem para amostragem, como é que faz? as mangueiras né, de polietileno de baixa densidade, alta É. densidade, pô, o que eu, será que é baixa densidade, alta densidade, né? Vou ter que fazer vários brancos para testar. Os guias falam em equipamentos dedicados, né? Então meu medidor de nível naquele ponto, né? Como é que eu vou fazer com meus trados, meu auger Sim, inteiro, sim, como eu sim. vou descontaminar e tudo mais. Vou fazer sondagem lá com meu Duotube, não sei o que. Será que o liner tem algum problema com isso? São várias dúvidas que vão passando na sua mente, sabe? Os Nossa. problemas de descontaminação são outros protocolos, né? Não é um protocolo com detergente, né, não fosfatado e água. Sim, sim, sim. E imagina você lidar ainda com efluentes potencialmente contaminados Sim, com isso. pois é. Eu não tenho nada na nossa legislação que fale sobre isso, né? A não ser uma CONAMA de incineração, de um Hum. limite máximo para ser incinerado. Fora isso, como eu vou destinar um resíduo? Será que eu vou ser um futuro aterro Mantovani, assim? Aham. Estou destinando meu solo de escavação para algum lugar? Será que eu tenho que pedir anuência para o meu órgão ambiental? E mesmo assim, no futuro, será que eu vou sofrer as consequências disso? É algo que, quando a gente para pensar, é extremamente complicado. Eu vou Nossa. fazer a varredura dos meus PFAS, vou fazer todos, Aham. né? Todos que eu tenho possível, eu vou conhecer ao máximo, ou vou fazer só os legacy, né? Os que eu tenho informação, Aham. o que eu tenho valor orientador, né? Eu vou fazer apenas aquele que está relacionado aqui à minha produção. Eu conheço ao certo, conheço o background, né? Eu conheço qual que é a minha concentração de background do rio, a montante, a Vixe. jusante, sedimento, biota, enfim, cara, a gente tem muito pouco, a gente conhece muito pouco. E eu entendo a preocupação, assim, em fazer esses estudos, assim, sabe? Ainda falta maturidade do nosso mercado, sabe? Mas também entendo que é necessário fazer algo. Sim. Planejar, buscar informações e tudo mais, né? Tem gente que a gente vê as notícias, né, que tem PFAS lá nos Inuit, né, no povo que mora lá na Groenlândia, né, no norte do Canadá, mas não tem indústria lá, ninguém produziu um PFAS lá, né, então chegou até os caras. Na Califórnia, eu acho que viram PFAS na água da chuva, então tá chovendo água com PFAS. Tá em todo lugar, será, William? Ou ainda é possível escapar? Ou isso aí talvez seja uma interferência analítica aí de quem fez? Olha, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que provavelmente está em todo lugar, né? Porque são altamente persistentes, já são aí fabricados aí desde a década de 40, há Uhum. muito tempo. Mesmo lá no fim do mundo, você tem bases militares, você Sim. tem a questão da utilização de espumas, você tem a questão de dispersão atmosférica dos PFAS. Então, provavelmente tem sim, em algum sentido, já um background em todos nós que utilizamos nosso bem de consumo, nossa roupa impermeável. Imagina no Ártico, você não vai Pois ter é. uma roupa impermeável, na Groenlândia, enfim, onde for, você não vai usar isso, né? Obviamente você vai acabar usando, né? E pode ser que seja esse o mecanismo, pode ser que Aham. seja outro. Então, de uma forma ou de outra, vai ser muito difícil achar concentrações isentas, né? Então, amostras isentas, né? Seja de qualquer que seja a matriz, né? E um outro ponto também, os próprios equipamentos analíticos, em algum ponto, tem alguma borrachinha, alguma coisa que tem Pois é. esse problema, né? Então, é algo extremamente complexo. Ou imagina que você correu uma outra amostra que tinha, né, algum nível, né, de contaminação de PFAS, você correu outra, enfim, é extremamente complexo, é extremamente
difícil, assim, essa questão analítica, né? Sei que tive várias conversas aí com laboratórios também, entendo a dificuldade deles, né? Bem complexo a qualidade das amostras, né? O protocolo de qualidade de controle deve ser rigorosíssimo mesmo para que você entenda da onde venha esses resultados aí, né? Então, os Health Advisor Levels que a EPA lançou no ano passado, baixíssimos, né? Coisas assim que nenhum laboratório comercial no mundo consegue chegar, sabe? Então, é algo ainda que a gente está muito longe de alcançar, sabe? A certeza analítica, até as questões de risco sobre se aquelas concentrações de fato geram risco à saúde humana, né? E aí, bom, vamos lá. Achamos os PFAS, a espuma de combate a incêndio. Vamos no mais conhecido aí, né? Que tem mais larga escala em área contaminada e tal. Bom, tem espuma de combate a incêndio. Vamos investigar. Toma todos esses cuidados que você falou. Amostra solo, amostra água subterrânea. Eu encontrei ali o PFOS, né? Nesse caso aí, ou AFFF, né? Encontramos. E está numa concentração elevada. Beleza. Agora eu tenho que fazer uma intervenção nisso. Muitas vezes a intervenção é uma remediação. E que tipo de remediação pode ser feita num caso desse? Olha, depende muito da mídia, né, da extensão e tudo mais, né? Eu acho que a principal questão é entender o problema, fazer os devidos, né, dimensionamentos e ensaios antes de você escolher a melhor técnica, né? Então, existem algumas possibilidades. Para solo, né, eu acho que a mais famosa de todas é você basicamente escavar, né? Então, você vai descavar e vai dar uma destinação final aí. Aí tem a destinação clássica aterro, tem uma outra que você pode fazer que basicamente é um soil washing, e esse soil washing você vai tirar novamente os PFAS, né, que estão absorvidos no solo. Você vai fazer um tratamento, gerar o PFAS em efluente, esse efluente você vai concentrar e depois esse concentrado você vai fazer um tratamento final. Ou você pode também pegar esse solo e incinerar direto, né? Então, no solo, ainda a gente não tem muitas soluções, né? Eu diria que o soil washing, né, assim, lá fora é uma alternativa que eles veem como uma das mais sustentáveis, porque você de fato ainda usa o solo, né? Você retira aquela parte mais inerte, que são grão, o quartzo, enfim, areia, enfim, aquela que provavelmente você conseguiu limpar e dar um outro uso e você não destina. Você concentra por uma menor quantidade de resíduo e você trata. Certo. Né? Mas aqui eu acho que na realidade a gente fez muito poucos projetos de soil washing no Brasil. Eu particularmente nunca trabalhei, nunca peguei nenhum. Só vi nas aulas mesmo. Sim, então, sim. normalmente, né, quando a gente fala de solo aí, seria essa. Quando a gente está em água subterrânea, também, basicamente as técnicas são muito limitadas aí ao tratamento excito, né? Então você vai usar alguma técnica para bombear isso, né, e fazer um tratamento excito. Certo. Você pode usar também técnicas de adsorção no próprio aquífero. Ou seja, você pode instalar a barreira reativa permeável, você pode também utilizar o carbon, né? Carvão, né? O carvão líquido. Então você pode também utilizar esse processo no aquífero, porém é uma medida aí de, né, basicamente de contenção ou estabilização. Você pode também pegar lá o seu processo, aquele augerzão, colocar um cimento, fazer ensaios de lixiviação e tarará, e você vai imobilizar por X anos aquele negócio, e você vai fazer monitoramentos aí por muito tempo. Sim. Né? Mas basicamente, assim, se você quer atingir os níveis aí de remediação, você vai fazer uma técnica aí de remover essa água por alguma metodologia de bombeamento ou outra, e vai fazer um tratamento excito. Sim. Aí esse tratamento excito basicamente vai passar por aquelas técnicas de concentração ou adsorção para você chegar num volume final e tratar o menor volume possível. Então, você bombeia, aí você pode fazer esse ozofracnation, que basicamente você injeta o ozônio nas colunas de água, né? Você forma bolhas, essa bolha sai no final como se fosse um skimmer de aquário, né? Então, você que conhece bem o aquarismo aí, você tira aquelas bolhas lá, que é basicamente o mesmo mecanismo do skimmer, você vai ficar com aquelas bolhas concentradas de PFAS, e faz isso
em várias baterias, né? Remove a maior quantidade, faz um polimento final aí com carvão ou resina e, né, você tem um Nossa. efluente menos contaminado, um efluente mais contaminado que você vai lidar de maneira diferente. Você pode usar também resinas iônicas, É, né? Essas resinas também super caras, o sim. processo de regeneração não é fácil para tratar. E, por fim, o suprassumo caríssimo é a reverse osmose, Certo. osmose reverse, né? Certo. Então, também para você atingir valores para você beber a água Sim, depois, né? sim. Então, é aquela Meu Deus. solução para a estação de tratamento de água mesmo, para as Sim, plantas que precisam atingir esses valores aí. sim. Caramba. Então, a remediação é complexa, pode ser que existam outras técnicas, eu sei que existem vários ensaios por aí, né? Mas eu acho que as técnicas mais consagradas, elas estão nesse sentido aí, viu, Marcão? Tá. Existem estudos preliminares aí para uma biorremediação, né? Alguma estabilização com alguns outros materiais, como por exemplo plantas e etc. Mas ainda tudo Uhum. muito, né? Fitorremediação, Sim, muito, muito embrionário, sabe? sim. Escala comercial, o que a gente tem é basicamente isso que eu falei. E lá nos Estados Unidos, teve vários amigos que me falaram, você foi um deles, uma boa porcentagem do mercado do GAC nos Estados Unidos é lidando com PFAS. É isso que você tem visto também nos Estados Unidos? Ou algum outro lugar também? Como é que está os PFAS no gerenciamento de áreas contaminadas no mundo? Olha, PFAS no mundo, acho que é a nova, é aquela. Lembro de alguma aula também da pós que teve algumas ondas, né? O Pump Uhum. Tree, Isso. os dados e tal. A gente está nessa onda do PFAS. Realmente, Estados Unidos, Europa, Austrália, ou seja, países que têm uma legislação relacionada, obviamente levaram o gatilho para que os responsáveis legais aí tomassem as medidas, né? Uhum. Casos fechados aí reabriram, várias áreas de militares que tem, né, várias áreas que dependem muito do abastecimento de água subterrânea, estão tendo que ir atrás disso, não existe outra forma, né? Ou até mesmo das águas superficiais. Se você tem um valor que está relacionado aí os seus valores para potabilidade, para Sim. ingestão, e que você tenha que de fato fazer, vamos ter que passar por esses tratamentos, né? Descobrir as fontes, tratá-las, né? Não adianta só você utilizar essa água e tratar só no final e que isso é um ciclo que não se fecha, né? Então, Uhum. o entendimento das fontes e tudo mais é algo que nesses países, né? Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, eu acho que são os casos, assim, sabe? É o que está movimentando o mercado, Sim. né? Eu acho que para as consultorias, que era o mercado que eu estava inserido, de fato era isso que estava movimentando as principais ações aí de planejamento. E no Brasil você vê que isso vai chegar também, pelo reflexo do que vem do exterior? Ou você acha que vai depender da legislação brasileira? Ou você acha que porque no exterior, vamos dar o exemplo, tem um fabricante de Teflon. O fabricante de Teflon ele fabrica nos Estados Unidos, da década de 40. Daí ele chega, tem uma unidade no Brasil que provavelmente fabrica Teflon. Deve ter alguma, não sei se tem, mas vamos supor que tenha. E aí essas pessoas vão falar assim, opa, como tem lá o problema, vai ter um problema aqui, vamos fazer alguma coisa? Ou nós vamos esperar a legislação começar a pegar em cima? Eu acho que vai ter alguns movimentos, né? Então, empresas que já têm experiências de fora vão se antecipar Uhum. e têm se antecipado, né? Então, vão começar num gerenciamento mais, vamos dizer assim, preventivo. Vão Uhum. começar a olhar como é que estão as questões, vão tentar entender para planejar algo nesse sentido. E de fato já acontece, né? E existe o movimento de órgãos ambientais que vão de fato pedir. E assim, em São Paulo, né, eu sei que já existem pareceres relacionados a isso, solicitando realmente, tive a oportunidade de ver pareceres da CETESB, solicitando muito especificamente para antigas áreas de treinamento da Brigada de Incêndio. Uhum. E isso vai acontecer de fato, né? Até a própria movimentação da CETESB, há uns anos atrás, ela participou de um grupo aí para contaminantes emergentes, né, de Uhum. países aí da América Latina. Tem um próprio relatório da CETESB disponível na internet que mostra, né, que
uma pessoa foi participar da convenção, teve uma questão de amostragem lá no Rio Amazonas, enfim, existe essa preocupação. Lembro também da CETESB estar fazendo esses processos, né, de criar uma metodologia analítica no próprio laboratório. Então, eu acho que é questão de tempo, sim. Né? Agora, a inclusão da planilha de risco, a atualização com algum dos perfluorados que tem, vai facilitar o processo. Né? A própria DD38 fala que se você não tem, né, um determinado contaminante SQI na lista, você deve usar os valores da Exatamente. USPA. Exatamente. Ou algum outro internacional. Então, na verdade, se o consultor colocar isso, né, de fato, que é algo relevante, a legislação já tem alguns Sim, mecanismos, né? sim. Mas entendo também, existe muita fragilidade para lidar com resíduo, para lidar, né, com uma questão que não é uma legislação interna, tudo mais, né? Então, muito provavelmente vai ter uma análise estratégica para decidir o momento e tudo mais, né? Vai acontecer, eu acho que tem problemas mais importantes no país e talvez não seja a principal demanda mesmo, viu? Mas, assim, é um problema que principalmente aquelas empresas, né, que já têm a oportunidade, estejam mais avançados, mais consolidados os problemas, devem ir cuidando. Talvez aí uma sugestão é ver aquelas empresas que já estão mais adequadas, ou ver os momentos de cada um para ir demandando, né? Sim. Também eu acho que tem que priorizar, né? E aí nada melhor que os órgãos ambientais para entender essa questão aí, né? Você falou de problemas maiores, né? Fármacos, interferentes endócrinos, agrotóxicos, tudo isso é também difícil do entendimento, né? Não é uma coisa nova e nós não tem na legislação algumas partezinhas pequenas e a gente não está prestando atenção. E nosso mercado está de olho nos PFAS, né? Por isso que tem bastante Sim. gente perguntando, né? Então, A gente acaba importando muito essas coisas e muitas vezes a gente não está olhando o problema de nitrato no aquífero, sim, coliformes, sim, coisas básicas assim relacionadas ao saneamento em si, né, a estrutura da, da, da infraestrutura de saneamento do país. De modo geral, assim, sabe? Então, sistemas de tratamento de efluentes, monitoramentos mais robustos, né? Entendimento da nossa capacidade aí de abastecimento com os aquíferos. Acho que ainda a gente tem muito a evoluir. sim. E de repente esse pedacinho aí a gente está olhando com muito afinco porque é importado, né? Sim, eu E de acho que é isso. repente algum grau de priorização de alguma outra coisa eu entendo que era mais urgente do que isso, sabe? Sim. Lógico que é urgente, é importante e tudo mais, mas eu entendo que áreas fontes de PFAS eu tenho X, áreas fontes de De poluição de esgoto. nitrato, esgoto, eu tenho 1000X, sabe? Uhum. Então, é nesse sentido aí que a gente precisa acessar as fontes, né? Sim. Lógico que os efeitos de um e outro são diferentes, né? Mas são problemas em si, né? Se imagina um agrotóxico, né? O cara joga na lavoura inteira, né? E a pessoa come, né? Então tem na Uhum. comida, tem na água subterrânea, tem no solo, né? Se isso for um problema toxicológico, isso é um problema que é muito maior do que realmente aquela planta lá de treinamento de combate a incêndio que tem PFOA, né? PFOS. Uhum. Sim, sim, sim. É isso, viu, Marcão? Muitas coisas a gente acaba portando, colocamos como prioridade, mas existem outras muito mais prioritárias aí também, viu? Então, eles são importantes, olhem com carinho, mas também não deixem de olhar as outras situações, Sim, né? Acho sim. que é importante isso aí. Mas aí a gente está falando de modo amplo, né, no ambientalismo como um todo, mas aí vamos falar do trabalhador do GAC. O trabalhador do GAC pode esperar que isso aqui vai bater no peito dele uma hora dessa. É isso, William? Tem que se preparar? Olha, se eu puder dar algumas dicas assim, enfim, é que vai e vocês se preparem, não é fácil. É uma sopa de letrinhas que você precisa ter assim uma intimidade, você tá lendo sempre para conseguir entender, porque é relacionado à química, ao grupo funcional, tem valores diferentes, né? São partes por trilhão, você tem que estar muito atento em quais as fontes disso, então se programem, se possível leiam artigos, tentem ir dos mais simples para os mais complexos, não adianta você pegar o artigo da remediação inovadora
sem conhecer basicamente o que são PFAS. Então, acho que recentemente saiu a tradução em português do Sim, ITRC, sim. né? De uma Então, é parte algo ali, né? Que já é muito, né? Já é muito importante. que é uma parte para você, pelo menos, se familiarizar e ter um Sim. material em português mais simples. Se você tem domínio do inglês, ótimo. Existem várias fontes aí, né? Então, você consulte é, a própria APA, tem a página da APA só para PFAS, Uhum. você consegue o ITRC e outros, assim, vários guias falando sobre isso. Mas assim, se familiarizem com quais são as fontes, o histórico, propriedades físico-químicas, utilizações, né, problemas, questões de amostragem, tudo mais, e não foquem assim na remediação e tal. Vamos tentar entender a origem, o problema, para que possa ser discutido muito claramente aí com os responsáveis legais, né? Sim. Então, acho que isso gera muito valor e confiança para que lide com o problema, né? Se o próprio consultor, né, o próprio responsável técnico não tiver segurança no que está fazendo, não está falando, muito provavelmente a primeira pergunta que você não responda adequadamente, né, isso vai com Sim. certeza cair toda a credibilidade, né? Então, minha dica é isso: se preparem. A conversa não é fácil, muitas perguntas difíceis vão aparecer e é preciso estar com as informações, né? Sim. Então, várias aí. O que eu vou fazer com o meu resíduo? Eu devo ou não fazer? Vou comparar com o quê? Eu tenho Uhum. segurança jurídica para isso? São perguntas que eu já ouvi, né? Então, já, já tem dá como de. remediar? Vamos perguntar, mas Uhum. então tem toda a preparação que a gente deve ter antes disso, né? Não, tá certo. William, na primeira conferência da ESAS você apresentou um trabalho, né? Você naquele momento mexia mais com intrusão de vapores. Na segunda conferência você estava mais focado nos PFAS, apresentou esse trabalho que você se referiu. Na próxima conferência você está do outro lado do balcão. E agora, qual é a sua ideia? Apresentar os casos ou você vai tirar o pé da parte técnica ou pelo menos da apresentação de artigos técnicos específicos e vai focar na gestão de grandes casos? Olha, é uma coisa que eu sempre gostei foi realmente participar das conferências, apresentar os trabalhos, né? Então, eu gostaria muito, né? Mas depende de vários fatores aí, Uhum. né? E aí, provavelmente não serão esses assuntos aí que eu não lido com eles hoje, mas Uhum. tem várias questões que eu adoraria dividir, né? E são projetos super legais aí relacionados à sustentabilidade e uma interface com as matrizes ambientais, né? Uso de água, que é muito bacana, assim. Se eu tiver oportunidade, provavelmente vocês vão ver um trabalho meu relacionado a isso, né? A, a exploração dos recursos hídricos de maneira sustentável, algo nesse sentido, assim, que eu vejo como algo que gera muito valor, tanto para a sociedade quanto para a própria organização, né? Então, acho que a questão hídrica é um gargalo aí para as futuras gerações e tem que estar antenado com isso aí. E aí tem várias interfaces, né? Mas assim, no mínimo, eu vou estar lá acompanhando os trabalhos aí, vendo o nível da molecada que ficou aí, né? Espero que estejam mandando bem, tenho certeza que sim. Legal. E aí, você já arrumou um time aí para torcer? O CSA, o CRB? Rapaz, teve clássico, hoje que a Então, gente estava conversando pois é é. dia 30, teve o CRB e o CSA, e o CSA perdeu. Assim, o CSA parece que é mais fraquinho, né? Então, olha, já basta o São Paulo que não tá naquelas fases, né? Acho que eu vou ficar com o CRB aqui. Que também, né? Vamos lá, né? Pô, não é muita emoção e tal, mas acho que a maioria dos alagoanos que eu conheço aqui são CRB, então Legal, seria o CRB, viu? legal, Mas legal. é doído, viu? Beleza, William. Eu esqueci de perguntar alguma coisa importante aí dos PFAS ou de alguma coisa para você? Ah, acho que não, Marcão. Acho que foi uma conversa bacana aí. É, provavelmente muitas coisas eu não mencionei ou posso ter deixado de lado aí. Se alguém tiver interesse, pode me perguntar, né? Eu me atualizo de maneira
agora mais informal, assim, por curiosidade mesmo, mas tenho acompanhado as temáticas aí. Então, se alguém tiver interesse, por favor, me procurem aí, tá? E é isso. Legal. Sim, acho que não falamos tudo também. Já o terceiro episódio já dá para pedir música, É né? isso Então, aí. O William então, é o grande colaborador aqui, né? Tanto no Apoia-se, né? Foi um dos primeiros aí a embarcar na história do Apoia-se, mas muita colaboração nas newsletters, nos próprios episódios aqui. Então, William, a gente agradece bastante tanto a sua presença quanto todo o seu apoio aí nesse tempo todo. E agora o podcast é seu aí, pode falar o que você quiser. Marcão, eu agradeço e eu queria só dizer aí pro pessoal, principalmente acho que para os mais novos aí, principalmente o pessoal que trabalha comigo, inclusive tem uma pessoa trabalhando comigo aqui, eu já falei, ó, cara, meu, obrigatório ouvir lá o podcast do Marcos, ir atrás das informações e assim, a mensagem é que não se contentem com aquilo que te ensinam na consultoria, né? Vão atrás de artigos técnicos, da própria legislação, tenham a sua própria interpretação das coisas, né? Tirem suas próprias conclusões. Eu acho que isso que torna e movimentam as coisas e que trazem novidades, porque senão acho que até hoje a gente estaria fazendo o GAC tradicional de Sim. muitos anos aí. Então, só essa mensagem aí. E aí eu queria só fazer uma pergunta aí. Tem sempre Opa, aquela parte do eu que sou ouvinte assíduo aí, né, isso. Marco? Mas é que no episódio técnico não ia ter, mas agora que você vai me pegar com Ah, esses mas, pifás aqui. não, mas a pergunta é técnica, Marcão. Se você Vamos lá. fosse o responsável legal Uhum. de uma área que potencialmente aí tem aí fontes potencialmente contaminadores de solo e água subterrânea com fontes de PFAS aí, e um consultor te aborde, né, e apresente essa necessidade de fazer uma investigação e não te dá muitos subsídios, muitas respostas, né? Como você agiria? Você se sentiria confortável em ir? Buscaria outro consultor? Como você faria? Não, com certeza não confortável não ficaria, né? Imagina, eu sou o responsável legal, eu já tenho essa vivência no GAC, né? Então eu entendo um pouco do assunto, eu espero que o meu consultor entenda tanto quanto eu ou mais, né? Então é para isso que ele vai me ser o consultor, né? Então, se ele me aborda, ou então se eu peço a consultoria dele, ele precisa vir com algumas perguntas importantes para serem respondidas com o trabalho dele, né? E não esperar que eu faça o trabalho para ele. Então, né, nessa hipótese que você falou, não estaria confortável, iria procurar outro, ou então falar melhor com esse cara para ver se ele tem na equipe dele alguém que tenha essa expertise melhor, que possa atender tecnicamente melhor, né? E falando de uma empresa na qual eu seria o responsável legal e tem a fonte de PFAS, estou imaginando que é uma empresa que tenha recursos, né? Não é o coitado do dono da oficina mecânica que não consegue, né, tirar a sobrevivência dele direito. É uma grande empresa. Então ela tem recurso. Então, se ela tem recurso, vamos fazer o melhor possível. E para fazer o melhor possível, a gente precisa dos melhores consultores, melhores prestadores de serviço e tudo mais. Então, se aquele cara não está conseguindo fazer isso, ou então ele é de uma consultoria grande e designou uma equipe não tão capacitada, eu vou pedir para que ele mude a equipe para uma equipe mais capacitada para atender esse caso. É isso, você respondeu a pergunta e deu a dica para todos aí que pretendem abordar seus clientes aí, né? Sim, sim, Então, é isso, né? Tem que ter as respostas aí, né? É complicado, né? sim. Não vão ter todas, mas tem que ter uma segurança aí, realmente um embasamento importante aí, Marcão. Saber que Então, pergunta fazer, né? Pelo menos, né? Senão. pois é. Então, eu não tinha direito à pergunta, mas fiz, né? Ih, tá Então, certo. Hoje é o dia só de você explicar aqui, mas tá bom. Você fez uma pergunta que até consegui responder. Ufa. ufa, não, saiu bem, saiu bem. É essa postura mesmo. Então eu imagino que é isso que você faça aí, né? Olha, não tem esse problema, né? Mas no momento que eu não senti confiança, realmente é uma atitude similar mesmo, né? E tô lidando com grandes empresas, né? Então, até então,
não tive algo assim, né? Mas é complicado, né? Que eu acho que vai ser um grande desafio para quem trabalha comigo das consultorias, né? Porque eu vim de consultoria. Muitas vezes eu tenho mais experiência do que as pessoas que estão trabalhando comigo, né? Então é realmente um desafio falar comigo, né? Mas assim, tudo na base técnica, Sim, conversado, sim. para que as coisas realmente saiam na melhor forma possível. Sim. Pelo menos ele não vai ter o lado ruim, né, de falar com quem não sabe e querer cortar os custos, né, assim, de qualquer jeito. Para que você precisa remediar isso aqui, né? Isso aqui já estava contaminado quando o Cabral chegou no Brasil. Pelo menos você não vai ter essa postura, né? Você vai ter uma postura oposta. Vamos fazer o melhor. Me traga o melhor, né? Com certeza, é isso. Me traga o melhor, mas explique o porquê. E Sim, aí que eu sim, acho que é talvez uma grande dificuldade aí, né? sim. Então, posicionamento de pontos, quais as SQIs, os controles de qualidade, tudo isso é discutido assim, né? Bem no detalhe, né? Isso é bem importante mesmo. Tá certo. Bom, obrigado, William, por mais essa aí. Imagina, Marcão. Agradeço a oportunidade e sempre que tiver um espaço, estou à disposição. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Foi uma belíssima aula do William sobre esse tema novo, complexo, atual e muito importante para o nosso mercado. Alguns breves detalhes finais aqui. Primeiro é que eu falei bobagem lá no início do episódio sobre o significado de PFAS. PFAS, genericamente, são substâncias poli- ou perfluoralquiladas. Elas podem ser sulfonadas ou não. Elas podem ter diferentes grupos funcionais, mas o que os definem são a ligação carbono das alquilas com o flúor. E o S da sigla PFAS, que é o que me confundiu no início, não é de sulfonado, é de substance. Então, PFAS é substâncias per- ou polifluoralquiladas. Perfluorado são aqueles que todos os carbonos estão ligados aos átomos de flúor, exceto o do grupo funcional, né? E os polifluorados são aqueles que quase todos os carbonos estão ligados a flúor, exceto alguns hidrogênios aí que são intrusos aí na molécula da substância. Uma outra coisa importante é sobre as sulfuramidas. A sulfuramida é um composto do grupo das amidas e dos ácidos sulfônicos e é muito eficaz como inseticida. A sulfuramida é empregada no controle de formigas cortadeiras. Quando ela se degrada no solo, essa substância se transforma no PFOS, sulfato de perfluorooctano, por isso O de octano, e o S no fim, né, que é uma sulfonada, é um PFAS sulfonado. Os representantes dos governos que estavam lá presentes na 9ª Conferência das Partes da Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes, né, os POPs, que é essa conferência que o William se referiu recentemente, os representantes aprovaram, em 2019, a continuidade da utilização desse agrotóxico, né, o sulfuramida, na agricultura. Infelizmente, não estabeleceram prazos limites para terminar o uso. O Brasil, vejam só, é o principal produtor mundial do sulfuramida, que essa substância já não é mais fabricada nem nos Estados Unidos nem na Europa e teve a produção interrompida também na China recentemente. A Abraisca, Associação Brasileira das Empresas Fabricantes de Iscas e Inseticidas, diz o seguinte: a manutenção da sulfuramida para o controle de formigas cortadeiras é imprescindível para o agronegócio brasileiro, tendo em vista a inexistência de alternativas e a importância do controle das formigas cortadeiras em qualquer empreendimento agrícola ou florestal. Eles continuam dizendo que as empresas associadas da Abraisca estão fortemente empenhadas na busca de novos princípios ativos para o controle de formigas cortadeiras, que não só apresentem a mesma eficiência e a baixa toxicidade, né, de acordo com eles, da sulfuramida, mas também, vejam só, características de competitividade em custos. Então a Abraisca ressalta a importância do controle das pragas, né, no caso aí da formiga cortadeira, mas e querem uma nova substância desde que ela tenha custos competitivos, né? É aquela história de sempre. Bom, por fim, uma outra coisa importante. O artigo citado pelo William está no link da descrição do episódio. Leiam, porque realmente aquele artigo é muito interessante. E dá para dizer, é meio assustador até. Mas leiam o artigo que é importante. Enfim, foi uma bela conversa. Agradeço muito ao William por compartilhar. Eu espero que ele, mesmo do lado de lá do balcão, continue estudando sobre o GAC e nos abastecendo de informações valiosas como essas que ele nos deu hoje. E que ele possa acompanhar muitos clássicos CRA e CRB no clima aí quente e acolhedor de Maceió. Agradeço também a atenção de vocês que me ouviram, aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil como patrocinadora Master, o Laboratório Consulting a Vapor Solutions como patrocinadores Ouro,
E agradeço demais aos nossos queridos e queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, newsletter, né? Assinem a nossa newsletter, que é muito legal. E fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.